Salmos 27 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisso confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Glória a Deus. Tome teu assento. Glória a Deus. A palavra que Deus quer liberar na sua vida hoje é uma palavra que pode, sem dúvida, mudar a tua vida, que pode mudar a tua trajetória e os teus passos a partir deste momento. Muitas vezes, meu amado irmão e minha amada irmã, nós abrimos a nossa boca e dizemos, e falamos: eu confio em Deus, eu creio no Senhor, eu acredito que Ele está comigo. Todavia, nos primeiros sinais de vento forte, nos primeiros sinais de adversidade, nos primeiros sinais de lutas e de privações que nós passamos, nós chegamos a um diagnóstico perfeito de que nós ainda não confiamos em Deus. Porque são nas lutas, nas adversidades, nos problemas, nos percalços da vida, é que de fato revelamos se mesmo confiamos no Senhor. A nossa confiança não pode ser testada quando tudo vai bem. A nossa confiança não pode ser testada quando os ventos estão calmos, quando não há tempestade. É justamente em meio às lutas, em meio às crises, em meio às dificuldades, que a nossa confiança é testada. O Salmo 27 é escrito por Davi, alguém que conhecia plenamente o socorro de Deus, alguém que conhecia plenamente a força de Deus, alguém que conhecia plenamente o livramento de Deus, alguém que conhecia plenamente que Deus dava vitória para ele, alguém que não temia frente às lutas e às guerras, às batalhas que ele travava. E esta noite o Senhor te trouxe aqui para te levar a uma dimensão acerca da confiança que você precisa ter nele para vencer as adversidades da vida. Porque eu quero te dizer uma coisa: você tem enfrentado lutas, você tem enfrentado adversidade, você tem enfrentado percalços na sua vida, e por muitas vezes você enfrentará algumas tempestades, e diante de tais situações e circunstâncias, você precisa declarar: o Senhor é o meu ajudador, o Senhor é quem me faz vencer, o Senhor me dará vitória. Davi começa o salmo dizendo: o Senhor. Sabe o que isso nos ensina? Que Davi não confia no seu próprio exército, que a confiança de Davi não está na sua força, que a confiança de Davi não está no reinado dele,
Que a confiança de Davi não está na força do braço dele, não está na capacidade dele, que a confiança de Davi não está em homem algum, mas que a confiança de Davi está plenamente alicerçada em Deus. Muitas vezes aqui a gente aprende que muitas vezes a gente confia no homem, a gente confia no dinheiro, a gente confia na nossa capacidade, a gente confia no nosso intelecto, a gente confia em toda a estrutura ou a infraestrutura que temos e nos esquecemos que apenas Deus promove a verdadeira segurança. Em quem de fato nós deveríamos confiar, nós não estamos confiando. E a pergunta é: por qual razão nós não confiamos em Deus? E a pergunta é: por que Davi manifesta tanta confiança em Deus? Como diz o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu quero te dizer uma coisa: você pode ser abalável enquanto homem, mas enquanto homem que confia em Deus, você se torna inabalável pela confiança que se tem nele. As circunstâncias da vida, as adversidades da vida não abalam aqueles que estão alicerçados em uma plena confiança em Deus. Então eu quero te dizer uma coisa, irmão. Por que você tem medo? Por que você está espantado? Você ainda não conhece o Deus que você tem. Você ainda não se relacionou com Deus como esse salmista se relacionou. Então ele começa dizendo: o Senhor é a minha luz. E quem anda em luz não está perdido, querido. Quem anda na luz anda com direção. Quem anda em trevas, ele anda sem direção, porque ele não sabe qual o destino. Mas ele está dizendo: o Senhor me dá direção. O Senhor é a luz da minha vida. Eu não estou andando a ermo, eu estou andando com direção da luz de Deus. É isso que Davi está dizendo. A segunda característica diz: o Senhor é a minha salvação. Em outras palavras, ele está dizendo: eu não estou perdido. É Deus que me salva. É o Senhor que me salva em todos os momentos da minha vida. Pode acontecer qualquer coisa comigo, mas o Senhor me salvará. O Senhor é a minha salvação. Aí ele continua dizendo: o Senhor é a força da minha vida. O Senhor é a força da minha vida. Abre a tua boca, coloca a mão no teu coração e diz assim: o Senhor é a força da minha vida. Mas muitas vezes nós nos encontramos fracos. Mas digo fraco, eu sou forte. Forte em quem? No Senhor. Eu quero te dizer que chegou o tempo de nós deixarmos de sermos fracos. Não porque confiamos na nossa própria força, mas porque o Senhor é a força da nossa vida. E se fazemos do Senhor a força da nossa vida, então nós suportaremos qualquer situação que nos sobrevier. Eu quero te dizer, como boca profética de Deus, que ainda que os mares estejam revoltos na sua vida, o Senhor é a força da sua vida. Por que desanimar? Por que fraquejar se eu tenho um Deus que se torna a força da minha vida? E aí o salmista diz: o Senhor é a minha salvação, a quem temerei? Deixa eu te dizer uma coisa. Quantas vezes o teu coração é tomado pelo medo? Quantas vezes nós sentimos medo? Medo do resultado do exame, medo da enfermidade, medo do problema. Quantas vezes nos deparamos com tantos medos e tantos temores na nossa vida, que diga esta geração que não aprendeu a enraizar, a aprofundar suas raízes em Deus. Então o medo tem tomado conta de muitos jovens, de muitas pessoas. A pessoa tem medo até mesmo de sair de casa, alguns chegam ao extremo disso. Mas aí o salmista diz assim: a quem eu temerei? Por que medo, irmã? Por que medo no teu coração diante das lutas e dos problemas que você enfrenta? Não temas. Não foi isso que Deus disse lá em Isaías 41:10? Não temas, porque eu
eu sou contigo, e não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Quando Deus chama Josué, Ele também diz a mesma coisa: Josué, não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, não temas e não te espante, porque eu sou contigo. Quando é que o medo é dissipado do nosso coração? Quando nós entendemos que Deus é conosco. Quando a gente entende a palavra de Deus, que Deus é conosco, que Ele é Emmanuel, Deus conosco, então a gente tem para onde olhar. Quando você tiver medo, quando o medo bater na porta do seu coração, lembre-se que Deus disse para você: não temas, eu estou contigo. Toda pessoa que Deus chamou, Ele disse: não temas, eu sou contigo. Quando Deus chamou Josué, Ele disse: Josué, assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei, não te espante, não temas, porque eu sou contigo. Ninguém, Josué, olha o que Deus está dizendo para ele: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: Josué, não precisa você temer não, porque se as pessoas se levantarem contra você, ninguém vai poder te resistir, porque eu sou contigo. Quando Deus chama Israel, Ele diz: Israel, não temas, porque eu sou teu Deus, não te deixarei e nem te desampararei. Meu irmão, tenha consciência de que Deus é contigo, e aonde nós estamos, Deus está, então mal nenhum chegará à nossa tenda. O salmista diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu... o medo só é vencido por causa da presença dele, irmão. Se a minha filha se encontrar sozinha aqui, ela vai ficar com medo, porque ela procura o pai, procura a mãe, não acha, mas quando ela vê, o medo vai embora. Quando uma filha, um filho vê o pai, o medo logo dissipa. Mas quando ela vai para os quatro cantos que não vê o pai, ela entra em desespero. Quem é pai sabe disso. Criança pequena olhou para os quatro cantos, não viu o pai, o medo toma conta do coração. Mas eu quero te dizer que o pai está perto. Você não entendeu? O pai está contigo. É esta a convicção do salmista. Ele não sente medo não é porque ele é bom. Ele não sente medo não é porque ele é o bambambam. Ele não sente medo não é porque ele é forte. Ele não sente medo não é porque ele tem um exército. Ele não sente medo porque ele tem Deus. Porque ele tem consciência que todos os dias da sua vida Deus estará com ele. Então esse homem diz assim, observa, que ele já teve algumas experiências com Deus. Ele fala como quem conhece e como quem já teve livramentos de Deus. Se não vejamos no versículo 2, ele diz assim, presta atenção, versículo 1, ele vai dizer: o Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Ou seja, eu não tenho receio de nada e de ninguém. Por que ele vai dizer isso? Porque ele diz assim, quando ele vai se lembrar de algo que Deus já fez na sua vida, ele vai se lembrar de algo que Deus o livrou. Ele diz assim, quando os malvados, quando os meus adversários, porque Davi, ele sempre entrava em combate. Aquele tempo era tempo de guerra, e muito exército se levantava. Então ele vai dizer assim, quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim, para comerem a minha carne, e tropeçaram e caíram. Ele está dizendo assim, se levantaram pessoas contra mim, se levantaram um exército contra mim, se levantaram adversário contra mim, se levantaram inimigos contra mim, porém Deus fez eles tropeçarem e eles caíram.
Eles não me alcançaram porque Deus os derrubou. Eu quero te dizer que Deus é quem nos guarda, é quem nos livra. Não temas. Eu quero ser profeta de Deus na tua vida hoje, para que você venha viver um 2024 totalmente diferente do que você viveu em 2023. E digo para você, não temas. Existe um Deus no céu que a letra do papel não pode descrever. Não temas. Comece a dizer: Deus, eu confio em Ti, não aceito medo no meu coração, não. Eu quero declarar que o medo nunca mais na sua vida, por causa de uma confiança plena que você tem em Deus. Por que isso é tão importante, pastor? Porque qualquer coisa a gente está temendo, irmão. Qualquer coisa a gente está pensando: e agora? Ai meu Deus, não sei o quê. Meu irmão, confia no Senhor. Descansa o teu coração em Deus, que tudo que te acontecer, ainda que pareça mal, vai ser para o teu bem. Amém? Então, o salmista ele fala desse não temer. Eu não temo. E a razão de não temer é o fato dele estar comigo. É extraordinário isso, irmão. Não temo. Ah, pastor, mas o que me aconteceu foi grave, mas Deus é grande. Ah, pastor, mas a tempestade se levantou, mas Deus é maior do que a tempestade. Quando a tempestade se levantou no barco dos discípulos, que aqueles desesperaram, Jesus se levanta assim e diz assim: o que foi? Aquieta-te, vento, acalma-te, mar. E houve-se grande bonança. E aqueles homens disseram: mas quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Fique em paz. Quando a tempestade se levantar, ao invés de você olhar para a tempestade, para as ondas revoltas, olhe para a polpa do barco, ele está lá. E diz: aquele que acalma a tempestade está no barco, e quando ele ordenar, o mar se acalmará. Pare de olhar para as tempestades e problemas da vida e comece a olhar para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos se levantaram contra mim, investiram contra mim para me destruir, para comerem as minhas carnes, eles tropeçaram e caíram. Agora ele vai dizer algo com muito mais profundidade. Ele diz: ainda, olha que confiança, irmão. Ele diz assim: ainda que um exército, ainda que um exército se levante, ainda que um exército me cercasse. Imagine um homem cercado por um exército. Ele está usando esta ilustração. Ele diz: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Dá para você? Está cercado e o teu coração tranquilo? Um exército cerca. Aí me faz lembrar daquela cena de Eliseu, homem de Deus. O exército, salvo engano, do rei da Síria, cerca eles pela manhã. O menino que acompanhava Eliseu, o jovem que servia Eliseu, acorda mais cedo e depara com aquele exército cercando eles. E diz: agora nós estamos perdidos. Aí vai lá, acorda Eliseu e diz assim: homem de Deus, nós estamos perdidos. Homem de Deus, nós estamos cercados. E agora o que será de nós? Aquele menino já estava desesperado. Já estava com o coração pela boca. O homem de Deus, Eliseu, levanta e diz assim: se preocupa não, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. É sobre esta visão espiritual que você precisa ter, irmão. Esta confiança plena, que ainda que um exército te cerque, você sabe que o Deus dos exércitos está com você. Você está enfrentando situação difícil na tua casa, tem pessoas aqui enfrentando, mas Deus manda te dizer algo: Ele está contigo dentro da tua casa. E isso te basta. A presença de Deus te basta. Então essa experiência de Davi,
dele ter visto todos os livramentos de Deus, ele está dizendo: o Deus que me livrou uma vez, me livra duas, me livra três, me livra quatro, me livra cinco, me livra seis. O Deus que me deu livramento não morreu, está ainda de pé. Como diz Jó: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Perceba que todos os homens que confiavam em Deus, confiaram em Deus. Todos aqueles que confiaram em Deus não temeram frente às circunstâncias ruidosas da vida. Todos aqueles. Jó, passando todas as tribulações à beira da morte, ele declara: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Quem sabe ele estava ali se coçando, quem sabe o diagnóstico ali era de morte, mas ele estava dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos e projetos podem ser frustrados. Irmãos, está na hora da gente ser crente que confia de verdade em Deus. Que acontece de estourar uma notícia ruim e você fala: Deus vive, o meu Redentor vive, o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu quero te dizer que em meio às adversidades que você enfrenta, Deus não perdeu o controle das coisas. Em meio às lutas que se estouraram contra você, Deus não perdeu o controle das coisas. O controle continua na mão dele. Eu quero te dizer algo: fique em paz, Deus está no controle de tudo. Descansa o teu coração, confie no Senhor. Ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim. Ele está dizendo assim: ó, foi determinado guerra contra mim. Ele diz: ainda assim no Senhor confiaria. Eu não tenho o que temer. Quem tem Deus não tem o que temer. É sobre isso, irmão. É sobre essa confiança plena que Deus espera de mim e de você, e que muitas vezes, frente às adversidades da vida, Deus não tem encontrado essa confiança. Mas eu quero te dizer que Deus não decepciona aqueles que confiam nele. Irmão, confiança é algo que vem com relacionamento. Você não confia em quem não conhece. E aí Davi vai nos dar uma direção, uma revelação de porquê de tanta confiança. É por causa do relacionamento que ele tinha com Deus. Lembra que quando ele foi enfrentar Golias, ele já tinha enfrentado o urso gigante. E quando ele chega diante de Saul, ele diz assim: Saul, eu vou até o gigante. E Saul, em outras palavras, diz assim: você franzininho desse jeito, você não vai vencer. Ele diz assim: o Senhor me livrou do urso, me livrou do leão, e o Senhor me livrará desse filisteu. E quando este mesmo Davi vai enfrentar o gigante, que todo mundo está achando que ele vai perder, que todo mundo está achando que ele vai virar sopa para gigante, e que o gigante chega para ele e diz assim: mandou para mim, foi um cachorro, foi. Hoje eu vou pegar a tua cabeça, Davi, eu vou jogar o teu corpo para as aves da rapina. Davi diz assim: tu vens a mim com lança, com escudo, tu vens a mim com toda essa aparelhagem toda de guerra, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a quem tu afrontaste, e hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Não importa o teu tamanho, maior é o meu Deus, o meu Senhor que me livrou, e Ele vai me dar vitória sobre você. Pastor, por que você está pregando esta palavra hoje? Porque eu quero te dizer uma coisa: os desafios que você enfrenta hoje não é o primeiro e não será o último. Porque tem pastor que prega que é tudo mar de rosa, né? Aí quando a pessoa se depara com a luta, ninguém avisou ele que ia ter luta, avisou que ia ter vitória.
Mas não existe vitória sem. Então é muito fácil você pregar palavras, meu irmão, vai ser só bênção, vai ser só vitória e tal, e não sei o quê. Não, irmão, vai ter luta na sua vida. Se eu ser sincero, deixa eu ser sincero com você, mas vai ter vitória na tua vida. E essas vitórias serão provenientes da luta. E quem te dará vitória frente a essas lutas é Deus, e não você, e não o homem, não as suas condições, mas Deus te dará vitória perante todas as lutas que você enfrentar. É sobre isso que eu preciso falar. É sobre essa verdade que você precisa viver. Então Davi, ele nos ensina de onde vem tanta confiança. Ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Davi tinha tanta confiança, porque tinha tanto relacionamento. Porque o desejo de Davi era pela presença de Deus. E nós não temos tanta confiança, porque nos falta relacionamento. Porque ao passo que você se envolve com Deus, escute isso aqui. Ao passo que você anda com Deus, ao passo que você se envolve na dimensão espiritual com Deus, você adquire confiança plena em Deus. É por isso que a gente encontra hoje crentes medrosos, porque não aprendeu a descansar no colo do Altíssimo. Não aprendeu a se relacionar com Deus. Não aprendeu a viver uma vida com Deus, a ter prazer em estar diante do Senhor. Nós precisamos confiar plenamente em Deus, e essa confiança plena só virá através de um relacionamento com Ele. Sem relacionamento com Deus não existe confiança em Deus. Sem relacionamento com Deus não existe confiança em Deus. Você precisa confiar, irmão. Eu aprendi a confiar plenamente no Senhor. Eu me lembro como se fosse hoje, que está ali, eu estava com o irmão Gileno em cima daquele patamar da escada ali, e nós não tínhamos comprado o telhado, e a empresa que estava fazendo o telhado, o irmão falou assim: pastor, a gente tem que pedir as telhas semana que vem. Eu falei: meu irmão, pode pedir. Só que não tinha dinheiro, e dava 22 mil. O irmão Gileno falou assim: pastor, tenho dinheiro? Eu falei: que dinheiro que nada, irmão. Eu peço e Deus paga. Se eu não tenho dinheiro, eu tenho que ter confiança. Se eu tivesse dinheiro, eu não precisava ter confiança. Sim ou não? Para comprar as telhas, eu tenho dinheiro, eu preciso ter fé? Não. Se eu não tenho dinheiro, não ter fé, agora lascou, foi tudo. Piorou a situação. Mas Deus... Aí eu falo: como é que vai cair? Rapaz, Deus vai tocar em alguém dessa multidão do Brasil aí, para ofertar esse dinheiro aí. Algum ser humano vivo aí, Deus vai tocar e vai depositar esse dinheiro aí, e a gente vai pagar esse telhado. Isso é confiança. Confiança é quando você tem coragem de colocar o pé para fora do barco e pisar sobre a água para viver o sobrenatural. Recebendo apenas uma palavra que diz: vem. E nós não temos coragem de tirar o pé do barco e pisar na água. Tem gente que critica Pedro porque afundou. Mas se fosse nós, talvez nem um pé, eu pisar aí, eu não sei nadar, vou morrer. Mas Deus está dizendo assim: vem, pode vir, que quem manda no mar sou eu. A gente quer que Deus venha prover para a gente andar, e Deus quer que a gente venha andar para Ele prover. Você entendeu ou não? A gente quer que Deus venha prover para a gente ir, e Deus quer que a gente vá para Ele. Aí fica nesse impasse, irmão. E eu já não tenho cabelo mesmo, né? Deus fala vai, eu falei: eu vou mesmo, porque confiar em mim não tem como confiar. Você confia em si mesmo? Não. Confiar no dinheiro não tem.
Confiar em Chico e em Francisco não tem como. Então você tem que confiar em Deus, irmão. Se Deus falou assim, eu vou contigo, vai lá, você mete a cara e vai, irmão. É assim que tem que o negócio que Deus ele chegou para Elias e diz, Elias, sai daí e vai para o ribeiro de Querite, lá tu beberás do ribeiro, e eu já tenho ordenado os covos que te sustente. Deus está dizendo assim, antes de falar com você, Elias, eu já falei com os covos, já está tudo preparado, só basta você ir, confia. Deus está falando com pessoas aqui, basta apenas você dar o passo, eu já tenho a provisão pronta. Então eu quero te dizer algo, muitas coisas não acontecem na sua vida, porque você não confia que Deus vai prover. Muitas coisas não acontecem na sua vida porque você não confia que Deus vai ser contigo, que Deus vai te aprovar. Irmãos, e só com um profundo relacionamento com Deus, de experiências e experiência, que você vai vendo como Deus trabalha. Aí você vai começar a dar passos que antes você não dava. Você fala, não, eu vou porque Deus é comigo. Eu vou porque Deus vai me dar a provisão. É assim, irmão. Desse jeito. É desta maneira. Deus nos coloca, Deus permite situações difíceis na nossa vida para provar o nosso coração. Mas o ano de 2024, eu quero te dizer que já está tudo pronto da parte de Deus para a tua vida. Basta apenas você ir, basta apenas você confiar, basta apenas você dar o passo de fé, que Ele dará a provisão que você precisa. Quem confia em Deus, Deus não decepciona, irmão. Deus não decepciona. Então Davi, ele fala a respeito de um relacionamento. Se envolva com Deus, que ao passo que você se envolver com Ele, você terá confiança nele. Ao passo que você se envolver com Ele, você terá confiança nele. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés, que eu possa morar na casa do Senhor por toda a minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Perceba como ele declara, perceba como esse versículo nos demonstra tamanho relacionamento. Ele diz, contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade, deixa eu te dizer uma coisa, quem serve a Deus passa por adversidade, irmão. Quem foi que falou para você que quando nós servimos a Deus não tem adversidade? Claro que tem. Mas sabe o que acontece em meio às adversidades? Ele nos guardará. Olha o que o salmista diz. Porque no dia da adversidade, me esconderás no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Deus vai permitir a adversidade na sua vida, mas não vai permitir você ser destruído por ela. Te esconderá no dia mau, te esconderá no dia da adversidade. Mas você precisa se posicionar como Davi. Como diz lá o Salmo 91, que bem-aventurado, né? Que é aquele que se esconde nas asas do Altíssimo, que a sombra do Onipotente descansará. O sol nasce para todos, mas a sombra do Altíssimo é para aqueles que escolheram entrar debaixo. Aqueles que escolheram confiar na sombra do Altíssimo. Então entenda, meu irmão e minha irmã, porque no dia da adversidade, vai ter adversidade, pastor? Vai, mas ela não vai me destruir. Vai ter adversidade, pastor? Vai, mas Deus se manifestará para comigo no dia da adversidade. E é assim que a gente conhece a Deus, não é quando tudo vai bem, é quando as coisas sopram contrário a nós, que a gente vê o livramento de Deus, o poder de Deus, a salvação de Deus, o favor de Deus, a provisão de Deus. Como é que você vai experimentar a provisão de Deus se você não enfrentar uma escassez? Aí você vai dizer, de onde saiu esse dinheiro, meu Deus?
De onde saiu essa situação? Você fica procurando, aí você vai falar assim, só pode ter sido Deus. Deus vai prover tudo para a tua vida. Deus vai prover, já proveu, vai prover não, já proveu, só basta você entrar nessa dimensão. Aleluia! Versículo 6 ele diz, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de louvor, de júbilo no seu tabernáculo, cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, de modo que você vai cantar e cantar louvores ao Senhor pelo que Ele vai fazer, mas você precisa confiar, porque aqueles que confiam experimentam a grande e maravilhosa ação de Deus na sua vida. Receba esta palavra no teu coração.